Oi, gente, tudo bem? Como vocês podem ver, eu não tô na minha casa e eu vou falar mais uma vez de uma viagem. Talvez o Stefan vai falar assim: bom, a gente não viaja nunca para lugar nenhum porque a gente tá sempre dentro da nossa mente, né? Mas eu sempre acho muito legal, assim, quando eu saio do meu ambiente, como, assim, muda um pouco a perspectiva e eu me dou a oportunidade de enxergar outras coisas. E o que eu queria hoje compartilhar no vídeo com vocês falar a respeito, na verdade, de algo que eu me recordei de um vídeo. Eu não sei se vocês já assistiram um filme que se chama Samadhi. É muito legal, já é muito antigo, é muito provável que. Bom, se vocês estão aqui nesse canal, é muito provável que vocês já tenham assistido. De qualquer forma, depois eu coloco um link aqui na descrição do vídeo. E tem uma parte, né, do filme em que ele diz assim que uma criança, quando ela vê um pássaro, ela vê um pássaro, né? Então ela olha, ela vê realmente, né, com curiosidade, ela olha para aquele pássaro e ela, enfim, ela não entende o que que é aquilo. E então ela olha e começa a olhar para os detalhes, o movimento daquele pássaro, o que que ele faz, né? E aí aconteceu uma coisa muito legal, que eu tô viajando e aí eu tava com uma pasta de dente que uma amiga minha trouxe da Índia. E aí essa pasta tem cravo na composição, enfim, é uma pasta de dente marrom. E aí eu emprestei um pouco dessa pasta para uma pessoa e falei assim, bom, quer experimentar, né, minha pasta de dente e tal? Contei a história que eu tô contando aqui para vocês. E aí a pessoa falou assim, nossa, mas essa pasta de dente é marrom, né? Marrom. Ah, mas aí o dente não vai ficar marrom, né? Do tipo, né? Não, será que não mancha? Não, pra mim não faz sentido uma pasta de dente marrom se a gente quer que o dente seja branco, enfim. É uma pessoa, gente, sério, muito. Eu tenho aprendido muito, assim, em termos de olhar a vida com curiosidade, né? E aí hoje de manhã, assim, eu tava pensando nessa cena que aconteceu ontem à noite. E aí eu me lembrei dessa parte do filme Samadhi. E eu percebi assim que desde o momento em que eu cheguei aqui, né? Então, o avião estava quase para pousar e eu olhando da janela e pensando, nossa, aqui parece com tal lugar, parece com tal outro, parece com tal cidade em que eu já estive, né? E de repente eu me flagrei assim nesse momento onde eu estava buscando referência no meu banco de dados para que eu tivesse um ponto de comparação, para que eu conseguisse me situar, né? E tudo bem, assim, com relação a observar a paisagem, eu acho que é até natural, assim, a gente comparar. O problema que a gente não percebe é que a gente não está nunca vivendo nesse momento presente, né? Então, tudo que acontece, a gente começa a buscar referência no nosso banco de dados para aquilo que está acontecendo no presente, a gente começa a buscar referência disso no passado para que a gente possa fazer alguma relação. E a gente não percebe, né? Principalmente assim nessa parte das nossas emoções, como elas se manifestam, o quanto a gente está buscando essas informações nesse banco de dados. Então, às vezes alguém fala alguma coisa pra gente que está acontecendo ali naquele momento, enfim, é algo que, sei lá, tem a ver com aquela situação, mas a gente automaticamente já liga uma outra situação, já traz alguma memória, né, ali para aquele momento. E muitas vezes muitas vezes, ou talvez a maioria das vezes, a gente vive assim e responde de maneira totalmente inadequada com aquilo que está acontecendo no presente. Justamente porque a gente está sempre nessa busca de referência com o passado e a gente não consegue viver, né, tudo no momento presente. Então, assim, eu queria trazer essa reflexão, porque foi muito engraçado. Eu acordei com essa imagem, assim, na mente do que tinha acontecido, e eu me lembrei que quando eu peguei essa pasta de dente pela primeira vez, eu estava curiosa com relação ao sabor e o fato dela ser marrom, assim, tá, é pasta de dente, eu já sei o que que é. Né? Então a gente tem muito isso. Às vezes alguém chega com uma feição, com algum, sei lá, alguma expressão facial, que eu quero dizer, e aí a gente já interpreta e fala assim, já sei. Essa expressão eu já conheço, é fome, sei lá. Ou essa expressão putz, essa pessoa tá com raiva, ou essa pessoa tá triste, ou essa pessoa tá chateada. E a gente já automaticamente, né, como é que eu posso dizer? A gente já atribui um significado para aquela expressão facial da pessoa e a gente tem certeza absoluta que a gente sabe do que se trata, que a gente sabe o que está acontecendo e a gente não se dá a oportunidade de esperar, de perguntar, de falar,
sei lá, perguntar, tá tudo bem? Vamos conversar, como é que você tá se sentindo? Tem alguma coisa que você queira me dizer? Tem alguma coisa que esteja te incomodando, né? E a gente não percebe o quanto a gente vai lá na nossa mente buscar o nosso banco de dados e a gente acha que entende sobre tudo, né? Então, assim, eu tenho dito cada vez mais e tenho percebido cada vez mais que quanto menos eu sei a respeito das coisas, quanto menos eu tenho uma ideia fixa, de que eu sei de que se tratam as coisas, mais eu consigo viver o momento presente. Então, assim, mais eu consigo estar presente para as coisas que estão acontecendo naquele exato momento. E aí eu queria compartilhar, assim, essa reflexão com vocês, para que a gente fique realmente atento em como são as coisas, né? Então, eu fiz também, há 2 semanas atrás, isso, 2 semanas atrás eu fiz um treinamento de liderança que eu ganhei de presente do meu irmão, que inclusive eu estava bastante resistente, já fazia muito tempo que ele queria me dar, e eu estava bastante resistente porque eu pensava assim, eu já fiz tantos treinamentos, eu já fiz tanto dessas coisas, né? Eu já sei o que vai acontecer. E até foi engraçado que a gente chegou lá e eu estava ouvindo uma música de fundo, eu falei pro meu irmão, não vai ter que dançar não, né? E no final teve que dançar, assim, teve que dançar. Obviamente era tudo aberto, assim, quem quisesse dançava, mas assim, foi ótimo dançar, inclusive, né? Mas de perceber, assim, como eu já estava fechada para aquela experiência, por achar que eu entendia do que era aquela experiência, apesar de nunca ter feito nenhum treinamento de liderança, mas de ouvir falar de outros treinamentos, de outras empresas, de outras pessoas e de achar que eu já sabia o que que era, né? E naquele momento, assim, chegar lá e me abrir para a experiência e realmente estar lá e com curiosidade, observando cada uma das coisas, como foi rico, como foi maravilhoso. Assim, foi incrível a oportunidade de poder estar lá. E nesse sentido, assim, então, eu acho que é muito legal quando a gente consegue estar presente em todos os momentos e quando a gente consegue soltar um pouco assim dessa bagagem que a gente chama de conhecimento, de sabe tudo, de eu já sei o que que isso é, e experimentar novos sabores, né, comida, experimentar ouvir novas músicas, experimentar, enfim, ouvir mesmo as pessoas de um lugar mais neutro, menos baseado no nosso banco de dados e menos baseado nesse nosso personagem aí que fica sempre gosto, não gosto, não gostei, sabe? A gente tá muito nessa autorreferência no sentido de que de buscar mesmo sabe, gosto ou não gosto. Então era esse o convite que eu queria fazer para vocês. Eu ainda vou ficar alguns dias por aqui e eu espero que eu consiga estar presente e que vocês também consigam estar presentes na vida de vocês. Um grande beijo, até o próximo vídeo e namastê!